Nós vamos começar hoje uma série de palavras baseado num insight que eu tive nesses dias quando eu estava ministrando uma palavra numa célula, que eu falava sobre o filho pródigo, e muitos dos meus 12 reproduziram isso nas equipes, algumas reuniões. Essa palavra foi reproduzida. E uma das coisas que mais me marcou foi um pensamento que me veio, que me deixou apavorado em relação ao filho pródigo. Que se esse menino tivesse lá, distante de Deus, na miséria, a ponto de morrer de fome, se ele tivesse arrumado uma briga e levado uma paulada na cabeça, ou tivesse tomado alguma droga, ou ingerido algum vegetal tóxico, e fizesse ele perder a memória, a história não teria o final como nós vimos. E isso me fez deixar muito, porque assim, explicando, né, essa ideia, porque a Bíblia diz assim, e ele disse: voltarei para a casa do meu pai. Então, ele disse para quem? Ele estava sem amigos, ele disse para ele mesmo, ou seja, ele pensou. Isso me deixa muito preocupado, porque, irmãos, tudo que nós somos e tudo que nós temos e todas as decisões que nós tomamos é baseada nas nossas memórias, naquilo que se passa na nossa cabeça. Qual a diferença de uma pessoa, um morador de rua, alguém que está numa situação de risco de morrer de frio, nesses dias frios, qual a diferença dessa pessoa para uma pessoa que está bem, com a sua família, aquecido, buscando a Deus, em paz, com a sua esposa, com o seu marido, e aguardando o resgate para depois vivermos eternamente com Deus? Qual a diferença? A diferença é que esse segundo tem uma mente transformada. Esse segundo teve uma mente curada. E, logicamente que todos nós aqui que somos nascidos de novo, conhecemos o Evangelho, temos uma mente curada. Porém, há diversos níveis de cura dessa mente. E eu vejo que a nossa unção, a nossa vida com Deus, a nossa vida com nossos irmãos, ela é muito proporcional ao nível de cura que nós temos. Então, assim, irmãos, uma pessoa que tem uma forma de raciocínio enferma, certamente ela vai pensar coisas enfermas. E certamente os pensamentos são direcionados à realidade, e essa realidade é aquilo que fazemos. Baseado então o problema é que nós nos focamos nos nossos pensamentos, mas não nos focamos na nossa maneira de pensar. É complicado, não é? É o seguinte, irmão, uma pessoa, ela pode ter um pensamento avarento. Ela, por exemplo, ela pode falar assim: vou segurar isso aqui, vou gastar porque depois vai me faltar. É um pensamento que veio na cabeça dela. Que isso pode acontecer com qualquer pessoa, isso passa e normal. O problema é que quando esse pensamento é recorrente, ele é fruto de uma maneira de pensar. Então a pessoa, ela é avarenta, então ela tem uma estrutura de pensamento avarento. E aí, por mais que ela se arrependa daquilo que ela fez, daquele pecado que ela cometeu, pontual, o que vai acontecer? Ela vai cometer de novo, porque ela tem uma estrutura de pensamento avarento. E isso vale para violência, isso vale para fugas, isso vale para tudo. É uma forma, é uma estrutura de pensamento. Então, irmãos, o que o Evangelho faz com a gente? Ele
sobrenaturalmente nos coloca agora em ligação espiritual com Deus. E ele começa um processo de transformação da mente. E Deus me deu esse texto agora. Eu estava lá tava na minha sala e eu mandei para a mídia, né? Mandei esse texto que eu não poderia começar essa palavra, essa sequência de palavras, sem ler esse texto. Eu falei, uau, mas como que eu consegui estudar, fazer esse estudo e não lembrar desse texto? Mas a tempo o Espírito Santo me lembrou, que é o que o apóstolo fala. Ele diz assim, em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, sabe o que é isso? É pelo amor de Deus. É isso que quer dizer, né? Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está dizendo, por favor, façam isso, ou seja, o seu corpo esteja apresentado dessa forma, ou seja, esteja fisicamente fazendo coisas. E ele diz como que é possível apresentar. E não vos conformeis com esse século, ou seja, não se conformeis com esse tempo ou com as coisas desse mundo. Século quer dizer sistema mundial. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação do quê, queridos? A vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, qual a intenção agora? Nós vamos agora nos debruçar sobre a palavra, sobre a verdade, pela unção do Espírito Santo. Então, quero que você agora fique clamando, Senhor, fala comigo, Senhor, me transforma, para que nós tenhamos uma mente transformada, para que nós possamos assim, só depois disso, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos aqui querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Queremos estar no centro da vontade de Deus, parar de errar. Fala para o teu irmão assim, chega de BO. Chega de BO. Fala assim, fala umas 4 vezes, 5 vezes, sei lá. Dependendo do irmão aí, fala quantas vezes você achar melhor assim. Você for um irmão muito beozento, né? Que tem uns caras que parece um BO ambulante, né? Então o BO é o resultado de uma pessoa que tem um raciocínio beozento. O pessoal acho que assiste no YouTube as pregações, ele não entende nada, né? Você, que é isso que ele falou aí? Bom, irmãos, não dá para falar de ser humano, de mentalidade de ser humano, não dá para falar sobre cura da nossa vida, sem falar da origem de todas as enfermidades. Quando foi a origem de todas as enfermidades, tanto da alma, quanto físicas, como espirituais? No Éden. Lá que tudo aconteceu, irmãos. E vamos lá, isso está em Gênesis 2, 16 e 17, depois nós vamos para o 3, 1 e 3. Vamos primeiro no 2, 16 e 17. Lá no começo, Adão, Eva, Deus fez Adão, fez Eva. Adão e Eva eram a imagem de Deus, felizes, absolutamente felizes, eles se davam bem, eles conviviam bem, eles tinham comunhão com o Pai, eles iam viver eternamente felizes e ter os seus filhos, e a humanidade ia ser feliz. Só que o Senhor, Ele estabeleceu um limite. E Ele disse, o Senhor Deus lhe deu essa ordem. Vamos, irmãos, acompanhando. Toda árvore do jardim comerás livremente. Então eles eram livres.
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então, foi bem claro, vocês são livres para comer 300 bilhões de frutas. Mas só uma. E por que ele deixou essa uma? Para confirmar o tipo de ser que ele estava fazendo. Um ser que não vive por instinto. Um ser que tem raciocínio. Um ser que tem continências. Que escolhe amar a Deus, que escolhe obedecer a Deus, que escolhe servir a Deus. Amém? Mas, agora no capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Disse Deus: dele não comereis, nem tocareis para que não morrais. Isso aqui é a mulher falando, viu, irmão? A serpente falou e a mulher depois reproduz. Então aqui nós vamos identificar, irmão, nós vamos identificando uma por uma. Eu quero que você anota, que você medite durante essa semana, em formas destrutivas de raciocínio. Formas destrutivas que geram os nossos raciocínios destrutivos. Vamos lá, vamos entender. Vamos falar assim. O pastor, ele não vai falar somente de pensamentos destrutivos. Ele vai falar de estruturas de pensamentos destrutivos. Alguém aqui não entendeu? Eu preciso explicar. Então, assim, existem pensamentos destrutivos, que a gente tem eventualmente, mas existem pessoas que têm estrutura de pensamento destrutivo. Ou seja, vamos chutar o balde, falar uma linguagem bem usual. Tem gente que tem manias de pensamento. Tem gente que tem uma mania. Alguma vez você já se irritou com alguém e falou assim: mano, você tem uma mania, hein, meu? De não sei o que. Quem já fez esse comentário aí? Mano, você tem uma mania. Por exemplo, tem uma pessoa que fala assim: é isso aí mesmo, eu sou um lixo mesmo. Aí outro fala assim: mano, você tem uma mania de se menosprezar. Então, essa mania do pensamento de menosprezo, de auto-menosprezo, é uma mania. E o Senhor está dizendo aqui: eu quero que vocês, através do apóstolo Paulo, que vocês renovem. Quando ele diz assim, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Toda vez que você lê isso aí, pela renovação da vossa mente, ele está querendo dizer, pela renovação da vossa mentalidade. Ou, trazendo para nossa mais claro, pela renovação da vossa opinião. A gente dissocia, né? Opinião de mentalidade. Eu penso assim. Essa é a minha forma de pensar. Quem já falou assim? Essa é a minha forma de pensar. Ou seja, você está falando de uma forma que não cabe outra coisa. Essa é a minha forma de pensar. Então, o Senhor quer, nesses dias que nós vamos estar falando sobre esse assunto, que nós tenhamos uma forma diferente de pensar. Essa forma diferente de pensar vai fazer com que nós observemos as coisas que as pessoas falam, que o mundo fala, e vou falar assim: não, isso aqui não tem nada a ver com Deus. A minha forma de pensar é da Bíblia. Essa é a forma equivocada de pensar. E aí nós vamos nos conformando, ou seja, nós vamos tomando a forma de Jesus. E assim nós vivemos agora dentro da vontade de Jesus. Amém? Fala para o teu irmão assim: formas destrutivas de pensar que nos afastam do Senhor. Primeira forma: dar ouvidos aos pensamentos e sentimentos venenosos e acreditar neles. Tem gente, muitos de nós, temos o costume de dar
ouvido para pensamentos destrutivos. E qual é o resultado de nós termos a mania de darmos ouvidos a pensamentos destrutivos? É termos pensamentos destrutivos. E quem tem pensamento destrutivo faz o quê? Destrói ou se autodestrói. E aí, esses pensamentos destrutivos, eles têm várias fontes. Próprios demônios que falam no nosso ouvido, falam atrás da nossa... É a voz atrás do nosso pensamento. Essas vozes destrutivas podem vir através do nosso próprio tipo de raciocínio errado. Essas vozes destrutivas, elas vêm através de pessoas. Aí quando a gente reconhece que é um pensamento destrutivo, e que algumas pessoas têm alguns pensamentos, vêm com pensamento destrutivo assim, nossa, fulano é mó cobra, né? Quem já falou? Nossa, fulano, minha sogra é mó minha sogra, né? Mó serpente. Fala pro teu irmão assim, não é a tua sogra que é uma serpente, não é tua esposa que é uma serpente, não é o teu marido que é uma serpente, não é o seu patrão que é uma serpente. A serpente é Satanás. Você fala para o teu irmão, serpente é o que essa pessoa falou. A pessoa, ela lança a serpente, ela não é uma serpente. Primeira coisa para você entender, que ninguém é serpente, a pessoa lança serpenteamentos. Chega uma hora, irmãos, que você começa, isso é maturidade, você saber, você não ficar com ódio das pessoas, não ficar com raiva, porque a gente olha para a pessoa e fala assim, nossa, mó cobra, essa pessoa é uma cobra, isso é pecado, sabia fazer isso daí? Você rotular uma pessoa baseado naquilo que ela falou, ou num erro que ela cometeu. Ela pode, e se ela for alguma coisa, ela tem que se ver com Deus, ela. Mas você tem que se livrar ou se libertar daquilo que ela falou. Daquilo que, logicamente, que você não vai ficar convivendo o tempo todo, se você não precisa conviver com alguém que te joga serpente para todo lado. Lógico, a gente aconselha para você se afastar de pessoas que são só tem pensamentos serpenteadores, né? Então, assim, irmãos, que pensamentos é esse, pastor? Pensamentos de orgulho, pensamentos de inveja, pensamentos egoístas, pensamentos malignos. Tem gente que é maligna, tem gente que é maldosa. Tudo a pessoa pensa mal, tudo a pessoa desconfia, tudo ela vê o ponto ruim, negativo. Então são pessoas que têm uma forma de raciocínio maligna e que joga. Agora o problema, quando nós temos essa forma de raciocinar, essa forma de pensamento, de sempre ouvir, sempre dar ouvidos a pensamentos malignos. A gente ouve muitas coisas boas, mas a gente fica fixado naquela coisa ruim que foi falado. Eu nunca me esqueço de uma história que eu sempre conto. Alguém aqui certamente já ouviu dizer que numa tribo indígena tinha uma moça, uma jovenzinha, era a menina mais linda que tinha em toda a tribo. Ela era a mais linda. Só que a beleza daquela menina provocou a inveja das outras mulheres. E elas começaram, toda vez que viam essa menina, elas começaram a falar para ela assim, nossa, como você é ridícula. Nossa, como que você é feia. Nossa, que horrível que você é. E ela começou a dar ouvido para essas mulheres, dar ouvido, até chegou um dia que ela ficou tão depressiva, tão má, que ela resolveu tirar sua própria vida. Por quê, irmãos? Porque ela tinha o costume de dar ouvidos às palavras malignas dos outros. E ela foi para a beira do rio, e ela falou assim, eu vou entrar no rio, e vou entrar num buraco daqueles que as pessoas somem, que não tem como conseguir voltar.
Só que na hora que ela chegou nesse rio, ela debruçou diante de uma poça de água, essas que ficam empoçadas, e ela olhou e ela viu a própria imagem. E quando ela olhou para a própria imagem, ela viu que ela não é feia. Ela viu que ela é muito pelo contrário, muito bonita. E quando ela viu a própria realidade, ela disse, não, eu sou linda, eu não sou feia. Elas estão mentindo a meu respeito. E ela se levanta e agora volta a viver uma vida normal. E quando ela passa pelo meio dessas vozes, as vozes dizem, nós continuam falando, como você é ridícula, como você é feia, como você quer. Agora ela diz assim, não, eu sei quem eu sou, porque eu vi o meu próprio rosto. Irmãos, confirma isso comigo, quantas vezes você entrou por aquela porta, você veio lotado desses pensamentos de derrota, de destruição, de que você não pode, de que você não é, de que você não vai, de que você não consegue, de que você é incapaz, derrotado, dando a última chance. De repente você sentou nessa cadeira, aí veio uma mulher de Deus, veio um homem de Deus, e coloca diante de você um espelho que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o espelho do Senhor. E nessa palavra mostra quem nós somos, como Deus nos vê. Nos vê como filhos. E aí você fala, não. E aí nós saímos diferentes do que entramos. Só que nós, como temos o costume, a mania de ouvirmos, ou seja, temos um raciocínio de gente que costuma ouvir palavras de qualquer um, negativas, saímos, e aí voltamos, aí temos que vir de novo, até um dia que você está tão destruído, que você não tem força de ir na célula, não tem força de ir no GARF, não tem força de ir no culto, e aí nessa hora, o raciocínio maligno venceu. Hoje mesmo, conversando com um jovem, ele dizia assim, pastor, estou fraco, estou me sentindo frio espiritualmente. Aí eu disse algumas palavras nesse sentido. E é impressionante, irmãos, quando você fala algumas palavras, é impressionante como já começa a mudar. As respostas começam a mudar. É mesmo, né? É mesmo. Então, tá bom. Então, a palavra, por isso que a gente tem que ouvir a palavra, irmãos. Tem que ouvir a palavra de Deus, ouça a palavra, leia a palavra, medite na palavra, porque ela vai nos libertar. Irmãos, há uma estimativa de que mais ou menos 70 mil pensamentos passam pela nossa cabeça diariamente. Fala para o teu irmão, você é muito pensamento. O problema, pastor, como que eu evito dos pensamentos? Não dá para evitar. Eles vão passar, 70 mil pensamentos passarão pela nossa cabeça. O problema não é se você pensa ou não, o problema é o que você faz com esse pensamento. Fala para o teu irmão assim, o problema não são os seus pensamentos, o problema é você acreditar nesses pensamentos. Pastor, quais os pensamentos que eu não devo acreditar? Aqueles pensamentos que são contra a palavra de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha vida eterna. Eu creio no Senhor, Ele me salvou, eu sou salvo. Quantas vezes pensamento que, nem salvo eu sou, então, baseado em quê? Baseado que eu pisei na bola. Então, irmãos, Deus, Ele te perdoou, se você se arrepender, Ele te deu o Espírito Santo que dá a capacidade de se arrepender, voltar atrás. Não interessa o jeito que você está, não interessa qual o pensamento que vem na sua cabeça a respeito de você mesmo. O interessa o que a palavra diz a teu respeito. Vocês estão entendendo o que está sendo falado, querido? Olha o que o apóstolo Paulo fala para o discipulinho dele, Timóteo, discípulo mais filho, que ele considerava mais filho, era Timóteo. Ele diz assim, ora, Timóteo, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ou seja, abandonarão a fé. Por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Em outras traduções, por darem ouvidos
a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Olha que interessante. Por que muitos abandonam o caminho, muitos abandonam a fé, muitos abandonam por dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios? É aquele momento que nós damos ouvidos a pensamentos, nós damos ouvidos a sentimentos e nós damos ouvidos a pessoas que não tem nada a ver, ou que falam coisas nada a ver. Tem pessoas que são até autoridades sobre nós, mas o que a pessoa está falando não tem nada a ver. O que essa pessoa está falando, ele está te destruindo, está te afastando de Deus, então não tem nada a ver. Falou alguma coisa que não está na palavra, é contra o Senhor, é contra Deus, então tem que se afastar, tem que romper. Quantos aqui tem ouvido pensamentos ruins aqui? Quantos aqui têm ouvido pensamentos ruins? Puxa, ainda bem que só sou eu, né? Mais ninguém. Quantos aqui têm ouvido pensamentos ruins? Fala para o teu irmão assim, não tem problema você ouvir. O problema é você dar ouvidos. Qual a diferença de ouvir e dar ouvidos? Ouvir, todo mundo ouve, a gente não está com lesão cerebral. O problema é você acatar. Uma vez uma mulher chegou para uma jovem e disse assim, você é isso, aquilo, isso, aquilo. Irmãos, essa jovem, naquele momento que ela ouviu todo aquele monte de absurdo, ela entrou num parafuso tão grande que ela saiu de todos os grupos e falou, no meu ministério, não tenho mais ministério, não tenho nada, por causa que uma endemoniada falou uma coisa. Movida de ódio, movida de ressentimento, de rebelião. Eu nunca me esqueço, a pastora Carmen, no começo do nosso ministério, ela ficava um tempo na casa da família dela, ia mostrar os netos, ficava lá com meus filhos e tal, enquanto eu estava aqui em Santo André, trabalhando na igreja. E toda vez que ela ficava, ela ficava uns 3 dias, quando ela voltava mal. E aí tinha que entrar todo num processo de desintoxicação, porque ela passava, os 3 dias que ela passava lá, quanto tempo ela passava, era ouvindo. Então já se viu, você não tem isso, você não tem aquilo, você tem aquilo outro, quando é que você vai conseguir, quando é que seu marido vai te dar isso, vai te dar aquilo, que vai fazer aquilo lá, vai fazer aquilo outro, e ela ia ficando, ela resistia, ela não respondia, ela não dava razão, não ficava dando, não, você está certa, não, ela ficava, não queria arrumar confusão, não brigava, e ela ficava quieta, só quando ela vinha, ela estava afetada. O que foi, amor? Nada. Você está triste? Nada. O que foi? Falaram coisas que você não gostou. Aí ela falava, E eu não podia, eu como marido não podia ficar impedir, falar, não vai na casa dos... Não tinha como, muito pelo contrário, eu incentivava a ir. Porque depois as pessoas morrem, e aí, passou o tempo. O problema não é você ouvir. Até que ela começou a amadurecer, que nós começamos a amadurecer, nós começamos a entender que nós não somos obrigados a acatar, a guardar coisas que nos falam, ou que nosso pensamento maligno carnal fala para nós mesmos. Fala para o teu irmão assim, se não é aquilo que Deus pensa de você, então não é. Então afasta da sua mente. Amém? Ah, pastor, mas a pessoa é uma cobra. Não, não é uma cobra. Cobra é aquilo que ela falou. Vira e mexe, irmãos, eu estou aconselhando pessoas, as pessoas jogam cobras, serpentes em cima da mesa. Nunca me esqueço de um rapaz que ele traiu a sua esposa, e ele não era da minha igreja, que se fosse da minha igreja ele ia tomar um gancho. E ele falou assim, pastor, eu me apaixonei pela minha secretária, e eu estou super feliz, porque eu estou amando eu estou super animado com essa paixão, assim, vou embarcar nessa, porque, eu estou sentindo uma coisa muito boa, pastor. Eu falei, por que você veio falar isso para mim? Eu falei assim, não, porque é uma coisa boa, Deus é contra o amor? Não é contra o amor, não.
Falei assim, cara, você tem esposa. O que você acha de alguém fazer isso com a tua mãe? Ah, a mãe é diferente. Ah, a mãe é diferente? Falei assim, cara, a Bíblia diz que isso que você está fazendo é uma abominação, isso é pecado, isso causa resultados. Irmãos, o pessoal brinca com essas coisas. Pecado sexual, pecado financeiro. O pessoal brinca. Quando eu chego para as pessoas e falo assim, irmãos, quando uma pessoa fornica, isso é experiência de muitos anos convivendo com esse tipo de problema, experiência própria. Quando uma pessoa fornica, ela passa pelo menos de 5 a 10 anos de sufoco. Pancada financeira, pancada na saúde, problema de relacionamento, brigaiada. Porque a pessoa passou da linha. A pessoa não foi perdoada, foi perdoada. Mas ela deu ouvidos a um sentimento. E por conta dessa desobediência, a pessoa acaba tendo consequências. Adultério, isso, fornicação. Quando depois casa, problema. Vai depender muito, quanto mais perto de Deus a pessoa fica, mais esse tempo diminui, como fosse uma amortização. Uma amortização do período de sofrimento. E no caso de adultério, irmãos, é um negócio muito grave. Eu já vi cada coisa acontecendo, irmãos. Filhos morrendo, filhos pegando enfermidades do tipo rara, sabe? Quando difícil o médico descobrir, quando descobre só tem um cara não sei na onde, em Londres, lá que entende disso aí. Coisa séria. Já vi pais, de eu chegar num velório, o pai chega assim, me vê, pastor é meio assim, né? Tipo representante de Deus, as pessoas têm um raciocínio assim, veio Deus não estava com ele, agora que ele viu o pastor, Deus está lá, né? Uns doideira. E chorar, ai pastor, me perdoa. O filho no caixão, o bebezinho lá no caixão. Então assim, irmãos, eu falei assim, isso aí é abominável. Aí o camarada jogou uma serpente na mesa, falou assim, mas tem algum pecado que Deus não perdoe? Aí, não faça isso comigo. Faça isso comigo, aí você vai se lascar. Eu falei, você está ficando doido? Você não esqueceu quem eu sou? Você não me conhece, não? Vai querer chavecar, que vai chavecar tua mãe, rapaz. Lógico que perdoa, Deus perdoa todo pecado. A questão, irmão, é se você vai se arrepender. Porque este raciocínio que você tem é um raciocínio de quem está obstinado em fazer o que você quer fazer. E você, por que você me chamou para conversar? Você me chamou para quê? Para você ter o aval de Deus para essa abominação que você está fazendo? Em nome da tua felicidade? É isso mesmo? É isso que você aprendeu na Rede Globo, né, meu querido? Que é traindo que você é feliz, que é chutando balde. Esse é o seu raciocínio de chutador de balde, né, querido? Também não precisa ser ignorante também. Ignorante o quê, rapaz? Você trata de desfazer isso daí. Se eu fosse teu pastor, e é engraçado que você foi malandro, né? Chamou outro pastor que não é da tua igreja. Você resolve isso, senão agora eu vou falar para o teu pastor. E aí a ética pastoral? Eu falei, então, isso faz parte da ética pastoral. Denunciar um lobo, porque você é um lobo que está lá no meio, tá lá o quê? Aí ele foi lá, conversou com o pastor deu um tranco nele, pediu perdão para a esposa, está bem com ela. Então, querido, é o tipo de raciocínio. Então, primeira maneira errada de pensar é dar ouvidos. Tem gente que tem mania. Fala para o teu assim, se você tem mania de dar ouvidos
para tudo quanto é voz maligna, para de ter essa mania. Pronto. Beleza? Pode ser quem for, mãe, pai, aquilo lá que a gente falou de aborrecer, né? Marido, esposa. Irmão, a gente, marido, esposa, vira e mexe de falar uma groselha mesmo. Fala assim, a mulher fala assim, como é que tá meu cabelo? Aí o cara tá no... Meu, é terrível, tem hora que você tá no modo engraçadinho, né? Modo piadista. Uma espiga de milho tá ótima. Achando que a outra pessoa vai dar risada, vai ficar tudo bem, legal. Aí a pessoa fica assim. Aí na hora, né, vem pensando, viajei, velho. Só espera o copo voar. Então, mano, a gente fala groselha mesmo. Então, ninguém está livre de ser cobra. De vez em quando a gente está no modo cobra também, né? Quem descobre? Quem já viu o marido ou a esposa no modo cobra aqui já? E quem reconhece que já entrou no modo cobra aqui? Então não tem essa. Então saia do modo cobra e saia no modo daquele que ouve cobra. Porque é isso que Eva fez. Deu ouvido para a cobra. Ela entrou no modo daquele que ouve cobra. Vocês estão entendendo? Eu estou falando da origem de todo pensamento errado. Então, primeira coisa que Eva fez, deu ouvido à serpente. Segundo tipo de pensamento, isso aqui vai pegar todo mundo. É ter o pensamento dicotômico. Pastor, que é isso de comer, né? É frito, cozido. Pensamento dicotômico. O que é o pensamento dicotômico? É o famoso tudo ou nada. Tudo ou nada. Se não for para ser tudo, então não quero nada. É aquele pensamento dos extremos. Esse tipo de raciocínio, eu vou explicar melhor, é o dos principais, viu, Paulinha? Esse é o dos principais que desencadeiam patologias psiquiátricas. Pessoas que têm esse tipo de raciocínio tudo ou nada, são pessoas que, em geral, ficam, depois de um tempo de agravamento desse tipo de aprofundamento, desse tipo de pensamento, a pessoa fica com um parafusinho cada vez mais solto. São vários parafusos que vão... Porque esse tudo ou nada começa a agir em várias áreas da vida. E a pessoa se torna um extremista. Não a pessoa... Qual o contrário de extremista? Equilibrado. Ou o tudo ou nada é o pensamento extremista. Ou tudo ou nada. Não dá para você fazer o melhor? Então, se não dá para fazer o melhor, então vou fazer nada. Não, irmãos. Se não dá para fazer o perfeito, você vai fazer aquilo que dá para ser feito. Cansei. Na hora que eu corrigia meus filhos, usava a vara. Depois de usar a vara, eu falava assim, filho, papai não é o melhor pai do mundo, mas eu também não sou o pior. Então, eu estou tentando fazer o melhor, mas eu não me coloco esse peso de ser o melhor, porque ninguém é o melhor. O único melhor que nós conhecemos é o Senhor Jesus de Nazaré, poderoso, grandioso, misericordioso, soberano, grande, glórias a Ele. Ele é perfeito. Fala assim, Jesus é perfeito. Repete comigo, Jesus é perfeito, Jesus é soberano, Jesus é perfeito. Então, patologias mentais sérias vêm desse tipo de pensamento. Ou, se não dá para fazer o perfeito, então não vou fazer nada. É o tudo ou nada. Aí a pessoa fala assim, é isso mesmo, eu não posso nada. Fala para o teu irmão assim, é mentira. Você sempre pode alguma coisa. Por exemplo, eu não posso dar uma oferta.
Não pode. Não tenho dinheiro para dar uma oferta. O pastor vai me obrigar a dar uma oferta. Por quê? Porque eu não tenho nada. Irmão, você não tem 10 centavos para dar? Não dá para você na semana toda você juntar 10 centavos e deixar guardadinho para dar uma oferta? Porque Deus não está se importando com a quantia, Ele está se importando com o teu coração, com o teu sentimento, com o teu carinho. Então, já que não é para dar aquele monte, não dou, nada. Eu não sou um homem romântico. Então, já que eu não sou, eu não vou fazer nada na área do romantismo. Fala para o teu irmão assim, você não é romântico, mas você tem Google. Então põe lá, aniversário de mãe. Olha lá. Aí escolhe o mais bonitinho, copia, coloca como chama? Faz uma adaptação para a tua realidade e manda. E se a pessoa falar assim, foi você que escreveu, você fala assim, eu copiei e colei. E foi de todo o coração que eu fiz isso. Ou o anel de ouro com diamante foi você que fez. Você foi lá e comprou, né? Foi lá e deu. O importante é o gesto, meu irmão. Seria legal que você fosse um cara que pegasse um anel, fizesse lá, ficasse 6 meses fazendo, depois desse de presente de aniversário de casamento. Mas você não tem não sabe fazer isso, então você vai comprar. Em 200 prestações, dependendo da sua situação financeira. Agora, o que você não pode, irmãos, é o teu raciocínio do nada. Porque para mim, irmão, nada é um dos nomes do diabo. Pastor, mas o tudo também não é perigoso? Tudo vai dar certo. Fala assim, nossa pastor, mas está errado falar que tudo vai... É errado. Porque quem é vivo, quem é ser humano sabe que nem tudo dá certo. Você resolve fazer uma coisa, você vai e faz. Tem um negócio, se você for perfeccionista, vai ter sempre uma coisa que você fala assim, mano, poderia ter ficado, então não foi tudo. E aí tem alguns, por causa disso, decidem não fazer mais nada. Eu imaginei que a minha igreja, nesse tempo, teria 90 mil pessoas. Então, tá bom, então eu vou desistir. Não. Vamos trabalhar com aquilo que Deus nos dá. Vamos trabalhar e perguntar sempre o que está acontecendo comigo, o que eu posso melhorar, onde que eu estou atrapalhando a obra de Deus. Não dá para ter um casamento perfeito, nem ser um servo de Deus perfeito, mas nós corremos para o alvo, nós temos um padrão do perfeito, então nós olhando para o perfeito, caminhamos para ele. Tudo ou nada. Aí Deus fala assim, nada vai dar certo também. Aí, nada vai dar certo, então eu não vou fazer nada. Tudo tem que ser do meu jeito. Quem conhece alguém assim desse jeito? Tudo tem que ser do meu jeito. Então você está lascado. Porque, a não ser que você morasse sozinho no planeta. Porque essa pessoa que está do teu lado aí, presta atenção no que eu estou falando. Essa pessoa que está do teu lado, ela tem o jeito dela também. E o jeito dela também é válido. As coisas, cada um tem seu jeito, cada um tem sua forma, cada um tem o seu critério de avaliação, daquilo que é bonito. Meu pai, por exemplo, ele falava uma coisa, sabe, engraçada, que ele achava bonito mulher estrábica. Graças a Deus ele não casou com a minha mãe, né? Talvez eu fosse estrábico. Mas ele achava bonito pessoa estrábica. Você lembra, Ana? Ele falava isso, que ele achava bonito. Estrábica, pessoa vesga. Fala para o termo assim, gosto não se discute, se lamenta. Tem uns caras aqui, você acredita, irmãos, tem alguns camaradas aqui, né, nessa igreja que são palmeirenses, você acredita nisso? Tenha coragem
Depois de tantos mundiais perdidos, ainda continuam, insistem. Aí que você, irmão, você está do lado da pessoa, é palmeirense, vai fazer o quê? Olha para o teu irmão palmeirense aí do lado e fala assim, ninguém é perfeito. Fala assim, nem eu sou perfeito, nem você é perfeito. Né, Betão? Eu amo o Betão. Quem sabe um dia você chega a ser São Paulino? Aí você vai evoluindo mentalmente e tal. Esse tipo de raciocínio foi o que a serpente falou para Eva. Olha só o que ela disse. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem. Olha só, vamos lá. Aqui, Gênesis 2, 16, 17, querido. Isso aqui é Deus falando. E o Senhor deu, lê aqui na imagem. O Senhor Deus lhe deu essa ordem. De toda árvore do jardim comerás, livremente. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Isso aqui foi o que Deus falou. Amém? Fala assim, a palavra de Deus. O que Deus falou? Que você pode comer tudo. Só uma que você não pode comer. Mas, agora no outro texto, mas, aqui, capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais, aí ela joga, irmão, do tudo ou nada. Olha o que ela fala. Disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Ou seja, Deus falou que podia comer todas. O diabo falou que não poderia comer nenhuma. Ele joga esse jogo de tudo ou nada, invertendo o que Deus fala, dizendo, porque ele estava proibindo uma, ele está proibindo todas. Olha só. Ele mudou o raciocínio. Ele implantou, irmãos, um software, ele implantou um aplicativo na Eva, que a partir de agora ela começa a raciocinar do modo que tudo ou nada. E ela, olha como que ela responde. Respondeu-lhe a mulher, agora no versículo 2. Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus dele, nem comereis, nem tocareis. Ou seja, maximizando. Primeiro, vem a serpente, Satanás dizendo, minimizando, disse, não, você não pode comer nada. E aí vem agora Eva com já o raciocínio do tudo ou nada, dizendo, você pode, eu posso comer tudo, mas não posso nem tocar. Vocês ouviram Deus falar alguma coisa de tocar? Ela podia tocar, podia jogar bola, podia fazer o quê com aquela fruta? Tacar no Adão? Não dá ideia, né? Brincar, né? Mas não, ela só não podia comer. E aí ela entra agora no raciocínio de não nem tocar. Aquele raciocínio, depois de uma pancada na alma. Quem já viu alguma mulher falar assim, nenhum homem presta? Quantas meninas já ouviram essa história? Quantas vezes você ouviu a sua mãe falar isso daí? Nenhum homem presta. A sua avó falar, as suas tias falar, então, elas estavam mentindo, irmãos. No sentido, logicamente, de queda, nenhum mesmo, do ser humano, né, ser humano. Mas em termos, entendo, é no sentido de você não poder construir um projeto, porque se nenhum presta, então qualquer um será um mal. Não confio em ninguém. Como assim não confio em ninguém? Tem alguém, você precisa confiar sim nas pessoas que te amam, que vão te dar orientação, que nos momentos de frieza espiritual, no momento de escuridão espiritual, naquele momento que você tem que confiar. Esses dias aconteceu uma coisa interessante, né?
Porque minha filha e o pastor Denis resolveram ensinar a Isabela, acho que eu contei isso aí para vocês, ensinar, desde pequenininha, ela confiar neles, porque vai chegar um momento, irmãos, em que a pessoa ela vai ter um raciocínio estranho, por causa da influência do mundo, da escola, do próprio Satanás, querendo desvirtuar uma pessoa, o Satanás vai encher essa pessoa de pensamentos loucos. E aí, o que a pastora Andressa e o pastor Denis fizeram? Elas falam para Isabela assim, Isabela, é o seguinte, eu e a mamãe somos adultos, e nós entendemos de tudo, nós sabemos bastante coisas e bastante coisa. Então nós somos bem mais inteligentes ainda que você. Você vai ficar inteligente, mas a gente ainda mais. Então, na hora que o papai e a mamãe falam assim, isso não é legal, então fique em paz e confia, porque você vai ser uma pessoa feliz. Você vai se dar bem, você não vai errar, você não vai sofrer. Ela entendeu. Pensa uma menina da hora. Aí esse dia eu estava em casa, não sei o que eu falei lá, estava eu, ela e o Aron, falando alguma coisa sobre o negócio de computação, que o Aron está estudando agora, o Aron agora está o Zé Sabichão, sabe? E não sei o que, tal. Aí eu falei assim, falei alguma coisa assim. Aí o Aron falou, não, pai, nada a ver. Isso aqui não é assim do jeito que você falou, é assim, assim, assim. A Isabela estava assim, tio, faz favor, ele é teu pai. Ele sabe mais do que você. Ouve ele para você ser feliz. Falei, toma. Aí, tá vendo? Deus está falando aí, a boca das crianças. Como assim? Se você não confia em ninguém, então você não confia no teu pai e na tua mãe, que são servos de Deus? Se você não confia em ninguém, você não confia no líder, no teu líder espiritual, que tem dado provas de que é um homem e uma mulher de Deus? Então ouça, vai ter um momento que você vai estar esquisitão, você vai procurar alguém confiável para falar assim, 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 assim. Ah, pastor, mas eu já fiz isso e não saí daquele estado que eu estava. Não interessa, irmão, continua nessa. Vai indo. Vai chegar uma hora que você vai sair daquela tempestade. E quando você sair daquela tempestade, você vai ver o quanto foi importante você ter obedecido. Tudo que você faz é para me prejudicar. Você nunca me escuta. Quem já ouviu falar isso aí? Quantas mulheres já falaram isso aí? Você nunca me escuta. É verdade, irmãos, que esse homem nunca te escuta? É, pastor. Não, não é. Não é, irmão. Ele te escuta. Ele te escuta tanto, irmão. Irmã, deixa eu falar uma coisa, irmã. Ele te escuta tanto que para ele sobreviver, ele instalou um botãozinho do mute. Puf. Que aí ele está falando assim, está assim, e ele está desligado. Ele entra na caixinha da surdez, aí na hora que vê que você parou de falar, ele liga de novo. Quem fala demais, dá bom dia para cavalo. Outra coisa, procura falar baixo. Procura parar de gritar. Fala menos, fala coisas mais certeiras e mais baixo. Porque quando você fala baixo, a pessoa presta mais atenção. Amém? Diga aí para os irmãos, os Zé faladores aí. Nada na minha vida vai para frente. Dá para entender? Isso é um tipo de raciocínio. Nada na tua vida, nada. Quem já falou essa frase? Nada. Irmão, você está aqui, já foi para frente muito, eternamente para frente sua vida. Só você está do lado desse príncipe, dessa princesa aí do lado, é sinal que a tua vida foi para frente. Nada na minha vida vai para frente. Aí essa semente do tudo ou nada, do raciocínio errado do tudo ou nada, da mentalidade do tudo ou nada, da estrutura do tudo ou nada, ela agora é uma semente para a próxima agora forma de raciocínio errada, que é focar naquilo que você não tem. Vocês estão entendendo que tudo faz parte mais ou menos de um tipo de raciocínio, mas são raciocínios que alguns têm, outros não, mas esse daqui,
Porque assim, irmão, se nada eu tenho é bom, então ele está falando isso baseado naquilo que o outro tem. Eu não tenho um marido bom, mas aquela irmã tem um marido. Esses dias eu vi uma história de uma pessoa que chegou para o pastor e falou assim, eu fiquei mesmo com fulano, porque eu tinha inveja da família dele. E eu olhava para aquela família tão bonita, eu falava assim, como que eu queria ter uma família assim? E o pior de tudo, essa pessoa tem uma família linda. Uns filhos lindos, um marido gente boa, trabalhador. Dá para entender que é um raciocínio diabólico. A base do adultério é o pensamento de que você poderia ter arrumado coisa melhor. E algumas pessoas vão até o fim nesse projeto de procurar algo melhor. E quando está lá, sozinho, lascado, aí fala assim, descobri que era o melhor que Deus tinha para mim. Tudo dos outros é melhor. Eu conheci um homem que toda vez que os filhos estavam juntos, que ele estava injuriado, ele falava assim, olha a família fulana de tal, olha como que eles são uma bênção, olha as meninas, tudo de coquinho. Na época do assembleiano, quando eu era pequeno. Olha que coisa, todas as famílias são boas, menos a nossa é uma porcaria. É a síndrome do Instagram. E ficar olhando o que os outros têm. Porque as pessoas só postam coisas legais, e férias, e lancha, e não sei o quê. E aí você está lá se lascando, lá tomando ônibus, lá apertado, faz, todo mundo tem, eu sou um lascado, todo mundo se dá bem, todo mundo é feliz, e só eu. Aí põe lá, fulano namorando, e você forever alone. Aí você põe lá, forever alone. Todo mundo consegue, então. Todo mundo consegue, menos eu. Esse é um tipo de raciocínio. Pessoas assim são amargas, são invejosas. A inveja, ela corrói a alma. A inveja é um assunto para pregações. Inveja é um tema extenso. E aí, irmão, qual o problema disso? Que você para de contemplar aquilo que você tem. Porque você está perdendo tempo olhando para aquilo que você não tem. E na hora que você recebe aquilo que você não tem, olha só que doideira isso. Vamos lá, o cara tem um raciocínio de olhar para aquilo que ele não tem, né? Aí, de uma certa forma, ele luta e consegue aquilo que ele queria, que ele não tinha. Aí, como ele tem um raciocínio de só valorizar o que não tem, naquele momento que ele recebe aquilo, ele já deixa de curtir, ele deixa de ser grato pelo que ele tem, e agora passa a querer outra coisa que ele não tem. Parece que isso é um raciocínio de quem quer evoluir? Não, isso é um raciocínio destrutivo. Que você deixa de usufruir, deixa de desfrutar aquilo que Deus te dá. A pessoa se torna uma pessoa ingrata. Deus, Ele quer que nós sejamos gratos, irmãos. Que nós curtamos aquilo que nós temos, aquilo que Deus vai dando para nós. Fala para o teu irmão assim, Deus te deu muitas coisas. Começa a curtir aquilo que Deus está te dando. E isso traz uma frustração. Imagina alguém viver a vida toda sempre com sentimento de falta. Sempre está faltando alguma coisa. Irmãos, a base da drogadição é isso. Poderia ser melhor. Já que não é melhor, então vou tentar fazer uma coisa melhor, que não existe. Depois nós vamos ter um outro sentimento aqui, que é o que mais a ver. Fala teu irmão assim, Deus te deu tudo. Mas tudo se transformou em nada. Você lembra lá o tudo ou nada? Tudo ou nada, agora gerando seus filhotes. O tudo ou nada, agora gerando seus filhotes. O quê? Deus te dá tudo, mas você olha para tudo que Deus te deu, é nada.
Você olha para a tua igreja, que é uma igreja maravilhosa, você fala assim, Você olha para a tua vida, que é uma vida maravilhosa, você fala assim, não tem sentido. Você olha para a tua saúde, para a tua aparência, para os teus pais, para a tua família, para os teus irmãos, e aquilo não tem tanto valor. E está disposto a chutar o balde. Eu morro de medo de gente que chuta o balde. Toma cuidado com gente que tem coragem de chutar o balde. Mas, em geral, pessoas que chutam o balde. Chutar o balde é o seguinte, quer saber? Tchau. E vira as costas e vai embora, e não se responsabiliza com nada. Então, isso é uma insatisfação crônica, gerada o quê? Por esse tipo de raciocínio de valorizar mais aquilo que nós não temos. Tem uma música do Ademar de Campos que fala assim, tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, turururu, que me deu tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Meu louvor estará continuamente em meus lábios e também no meu coração. Turururu. Jesus Cristo será sempre minha canção. Ele diz assim, tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que me deu tudo ao me dar a salvação. Fala para o teu irmão assim, você já tem tudo. Por que você deixa entrar esse raciocínio de que você não tem nada? Meu ministério não é grande, então ele... Irmão, presta atenção. Olha para mim aqui, meus primeiros 12. Ministério grande, presta atenção, não é um ministério com um montão de gente, não. Ministério grande é um ministério longo. É um ministério que tem começo, meio e o final dele é o resgate. Eu prefiro começar mais ou menos do jeito que dá para começar, mas eu prefiro terminar bem. Eu quero ser um velhinho que não tem BO. Eu quero ter um ministério sem BO. Esse é o meu objetivo. Esse tem que ser tudo bem. E os BO do passado, Deus já perdoou. Agora, não fique fazendo BO. E para isso, seja alegre. Olha isso que... Olha que... Eva, irmãos, tinha milhões de frutas. Milhões. Irmão, ela tinha fruta. Como ela era eterna, ela não ia morrer. Ela ia passar a eternidade comendo uma fruta por dia. E aí ela ia sentir saudade de outra fruta, ela ia voltar naquela primeira, então ia deixar de comer aquela uma nova. Então ela ia passar a eternidade toda comendo fruta. Porque Deus é infinitamente maravilhoso, irmão. Milhões, milhões e milhões de frutas. Mas ela olhou para aquilo que ela não tinha. Para aquilo que ela não podia. Fala para o teu irmão assim, para de olhar para aquilo que você não pode. Para de desejar aquilo que a Bíblia proíbe. E olha as milhares de coisas que Deus tem te dado, querido. Seja grato, para de olhar para o pouco, olha para o tudo de Deus. Para de olhar para o nada. E olha para o tudo de Deus. Esse tudo é legal. Olha que Salomão aqui escreve, né, inspirado pelo Espírito Santo, em Provérbios 5, 15 e 18. 15 e 18. Diz assim, bebe... Não é esse não. É o 15. Não tem o 15? Pulou? Não? Se não tem, eu falo aqui. Aí deixa o 18 engatilhado. Diz o 15 assim, ó. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade.
que o sábio está dizendo aqui, irmãos? Que o mais importante não é o sabor da água. A importância não está exatamente na água. A importância é que a água ser tua. Fala para o teu irmão assim. A importância não está na água, mas da água ser tua. É aquela frase que o pessoal põe no carro, né? É velho, mas é meu. Mas está pago, né? Ou estou pagando? É velho, mas é meu. Esse marido que Deus te deu é zoado, mas é teu. Esse filho, essa esposa que Deus que está aí do teu lado, tem um monte de defeito, mas é tua. Vai que é tua. Tafarel. E ele diz assim: bebe da tua própria cisterna. Para de querer roubar a água dos outros. Para de olhar para as águas dos outros. Olha para aquilo que é teu. E aí eu postei essas duas frases semana passada. Eu não sei se eu transcrevi. Não foque-se em ter aquilo. É isso? Tem aí? Manda bala. Vamos dizer todos juntos? Olhando. Olha lá. 1, 2, 3 já. Não foque-se em ter aquilo que você quer, mas foque-se em querer aquilo que você tem. Entendeu? Não fique preocupado naquilo que você não tem. Invista naquilo que você tem. E deseje aquilo que você tem. E curta aquilo que você tem. Porque Deus ele vai te dando aquilo que você precisa. E aí agora, a outra frase, eu não sei se eu coloquei também. O que nos falta, tem? Olha isso, irmãos. Aí entra aí, já é sequelita. Frase sequelita. O que nos falta não é aquilo que Deus não nos deu. O que nos falta é aquilo que nós ainda não entregamos. Sentiu um arrepio? Há muitos anos, irmãos, Deus me deu esse insight. Quando eu disse assim: nós somos seres insaciáveis em recebermos. Quanto mais, você ganha 3 mil reais, você vai querer ganhar 4. Ganha 4, você vai querer ganhar 5. Você ganha 30, você vai querer ganhar 50. Você ganha 50, você vai querer ganhar 100 por mês. O ser humano é insaciável. Tem gente no mundo, irmão, que ele poderia, 10 gerações dos filhos não conseguiriam gastar tudo que essa pessoa tem. E aí quando eles se vêem nessa situação, alguns ficam doidos, começam a fazer coisas absurdas, e outros começam a entender, falam assim: eu vou começar a ajudar orfanato, eu vou começar a ajudar pessoas necessitadas, e fazendo isso daí, a pessoa sente um negócio, um prazer absurdo em ajudar. Porque a pessoa saiu do modo dadá, e agora o modo oferecer. Porque o ser humano nasceu, irmãos, imagina, você recebe, não está bom, recebe, não está bom, recebe, não está bom, recebe, compra, e compra aquilo, não está bom, compra aquilo, não está bom. Mas quando você faz, e você faz tudo o que você podia fazer naquele dia, você dá tudo aquilo que você podia, se dá o máximo que você podia, aí quando você deu tudo e fez tudo o que você podia, que seu corpo aguentava, que sua finança aguentava, você vai para casa, senta no sofá, e você se sente o quê? Plenamente satisfeito. Porque vem um pensamento: fiz tudo que eu podia, fiz tudo de bom, né? Tudo que eu suportei fazer. Então, ser fonte, irmãos, é a fonte de toda satisfação. Fala para o teu irmão assim: não se preocupe com aquilo que você não tem. Se preocupe com aquilo que você ainda não ofereceu. Descubra o prazer de ajudar, descubra o prazer de dar, descubra o prazer de falar, de abraçar, de buscar, de resgatar. Descubra esse prazer. Você vai ficar um noião que nem a maioria do pessoal aqui. Meu tempo já está acabando e falta muito ainda. Olha isso, Atos capítulo 20,
35 diz isso que eu estou falando, confirma isso que eu estou falando, avaliza isso que eu estou falando. Tenho-vos mostrado que em tudo tem, trabalhando, mas vamos lá. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. O que Senhor Jesus, que esse mano aqui, que escreveu aqui, provavelmente Lucas ou Paulo escreveu, lembrando que Jesus disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Ora, quando você está dando, é sinal que você tem, sobrando, você não tem falta. Então, é melhor dar do que receber. Quarto raciocínio errado. Quarto tipo de raciocínio errado. Quarto tipo de mentalidade errada. Não saber lidar com o medo. Pastor, mas o medo é errado? Não, o medo não é certo nem errado. Medo é uma reação humana. Hoje nós temos medo porque nós vivemos num planeta conturbado, o mundo jaz do maligno, então, com a queda, nós acabamos tendo medo. Medo para nos protegermos, medo para nós conseguirmos fugir de um perigo, medo de nos livrarmos de situações que nós vamos nos machucar. Então, o medo é uma reação, é um sentimento. Mas o medo pode ser um demônio. Quando que ele é demônio? Agora vocês vão pirar. Eu vou falar, depois vocês vão repetir para os seus irmãos. Assim, o medo é um demônio. Quando você, ao sentir medo, não foge para Jesus. Fala para o teu irmão assim, o problema, aponta o dedo profético para ele, fala assim, o problema não é você sentir medo. O problema é para onde você corre quando você tem medo. Aquele que habita no esconderijo é quando uma pessoa está com medo, né? A pessoa está se escondendo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. É impossível um ser humano não sentir medo. O problema é na hora que você sente medo, para onde você tem corrido. Querido, para onde você tem corrido quando você sente medo? Quando você tem medo de não ser feliz, você corre para a pornografia, né, querido? Quando você não sente medo da vida ou da falta de sabor da vida, você corre para as drogas. A vida está esquisita, então eu vou dar uma anestesiada, então você corre para a droga. Outros correm para a balada, outros correm para a comida, outros correm para o dinheiro, para a avareza. Eu guardando, se eu guardar, aí não vai faltar, aí na hora que não tiver, aí não vou passar vergonha. E guarda, avareza. 99% dos pecados, irmãos, que o ser humano é por medo, comete é por medo. Medo de não ser feliz, medo de não estar feliz, medo de incumprir isso, medo de passar vergonha, medo de passar fome, medo de morrer, medo de Covid, medo de doença, medo de isso aqui lá, uma vida com medo. Eu nunca me esqueço na CQL quando veio a pandemia. E eu resolvi não forçar ninguém a fazer nada. Eu não tenho esse poder. E aí os irmãos chegavam, não usavam máscara. Eu falei assim, não tem medo de morrer? Não. Eu falei, não. Eu aprendi que eu não vivo baseado no medo. Mas se você morrer? Então, eu morrer, eu vou para o céu. Aí eu descobri o seguinte, irmãos, que muita gente, apesar de ser cristão, ainda não crê na vida eterna. Não estou dizendo para você ser inconsequente, né? Você tem que se cuidar de tudo quanto é forma que você puder, mas estuda, seja coerente e deixa de ser influenciado por gente que não tem autoridade para influenciar. Ninguém pode fechar, irmãos, a obra de Deus no planeta Terra. Mas muita gente deu ouvido por causa do medo. Ao invés de correrem para Jesus, ao invés de correrem para junto dos seus irmãos, correram para a Rede Globo,
que falava assim, você vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, você vai morrer, vai morrer, vai morrer. Covid, Bolsonaro, vai morrer, morrer. Era isso. E as pessoas, até hoje, irmãos, você vê assim, a pessoa assim, agora vai vir uma varíola agora tem a próxima varíola. Irmãos, doença sempre teve, mas são pessoas que vivem com medo. Eu não vou me envolver com ninguém, vou ser traído pelo meu marido. Então eu vou ficar solteirona. Isso, sério mesmo? Vai ficar... só porque sua mãe apanhava do teu pai, só porque seu pai era um bêbado, você não vai casar nunca, menina? Você está doida? Deixa Deus falar com você hoje. Para de viver com medo. Não vai ser igual. Cada um tem a sua experiência, irmão. E se tiver que sofrer, vamos sofrer. Que faz parte da vida. Tem gente... Irmãos, para que o cara toma droga? Por que a pessoa consome droga? Para poder se livrar de enfrentar aquilo que tem que enfrentar. É uma covardia. Eu vou sentir dor. Então vamos sentir dor. Vamos aprender a lidar com a dor, porque faz parte da vida lidar com a dor. Uma vez um pastor foi visitar um rebanho, um lugar assim, onde criava ovelha. Aí o pastor chegou assim, o que cuidava das ovelhas chegou para esse pastor da palavra, falou assim, põe a mão nessa ovelha aqui. Ele passou na ovelha, nossa, que áspera, grosso, né, a lã dela. Agora passa nessa outra. Ele passou, era lisinho. Ele perguntou assim, qual dos dois que você acha que vale mais no mercado de lã? Aí ele falou, é a macia. Ele falou, não, é essa grossa aqui, que dá uma linha, que dá linhas fortes. Ele falou assim, sério? Ele falou assim, essa outra a gente vende também, mas o preço é bem menor. Ele falou assim, sabe por que essa é grossa? Porque essa ovelha aí, ela é mais velha, ela passou mais apuro, ela sofreu frio, ela sofreu geada, ela teve que, quase se afogou, ela sofreu. E agora, por causa do sofrimento dela, a lã dela é mais valiosa. Deixa eu falar uma coisa, todo sofrimento que vem sobre a tua vida é para valorizar a tua vida, valorizar o teu ministério, para valorizar você. Não despreze o momento de dificuldade, que a dificuldade também é para você se fortalecer no Senhor. Quer pegar o conselho de uma pessoa? Se aconselha com alguém que sofreu. Olha o que a palavra diz sobre o medo. 1 João 4,18 diz assim, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Por muitos anos eu não entendi essa palavra. O que tem a ver amor com medo? O que tem a ver o amor com medo? Irmãos, eu já vi muita gente ter insights sobre esse texto. E agora vai mais um agora, para você. A Bíblia chama Deus do quê? Vamos lá, irmãos. A Bíblia, um dos nomes de Deus na Bíblia, o que é? Amor. Fala assim, para todo mundo do lado, Deus é amor. Fica de pé, irmão, fica de pé. Se distancia um pouco do teu irmão. Fala assim, aponta para ele e diz assim, Deus é amor. Fala assim, quando você sentir medo, não corra para as drogas, não corra para a prostituição, não corra para a comida, não corra para a miséria, não corra para o diabo, não corra para a balada, não corra para a cachaça, corra para o amor. Dá um abraço no seu irmão assim, corra para o amor. Pode sentar. Vamos ler todos juntos? Ó, vamos fazer assim, eu vou ler e vocês vão falar nas palavras que estão escritas mais forte. Amém? Não existe antes o perfeito lança fora todo. Ora, produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no... Conta aí, quantos amor e quantos medo que tem aí?
Tem crente que está levando 7-1, né? Fala para ele assim, para cada medo tem um amor. Para cada medo tem um amor. Tá com medo? Corre pro amor. Tá com medo? Corre pro amor. Então, irmãos, qual o raciocínio errado? Raciocínio das pessoas que correm para todo lugar. É o raciocínio medroso. Pessoa que tem um raciocínio medroso, não avança, no ministério não cresce, não evangeliza, porque para você evangelizar você precisa ter coragem de enfrentar. Vai ler a palavra, não lê a palavra, porque eu sou burro, e dá que eu não entendo. Ou dá que eu leio o negócio e eu não vou querer fazer, então vou ser desobediente. Então, o medo faz com que nós nos afastemos de Deus. Fala para o assim, não tenha medo. Não tenha medo de estar sofrendo. Se você está frio espiritualmente, presta atenção no que eu vou falar agora. Não tenha medo. Só se aproxima do fogo. Só se aproxima de Deus. Se aproxima do amor de Deus. Que você vai se aquecer agora. Amém? Amém, amém, amém. Em último lugar, irmãos. O raciocínio que não sabe lidar com a culpa. Um detalhe, eu não falei, né? Eu estou falando do texto, né? Esqueci de voltar para o texto. Irmãos, porque onde vocês estavam? Né? Assim, a Eva e Adão falaram, estávamos nus e ficamos com medo. Vergonha, medo? Vergonha é medo. Medo de se expor, medo. Então, antes eles não tinham vergonha, antes se encontravam com Deus, nus do jeito que eram, não se preocupavam, mas agora estavam envergonhados. E eles se esconderam. E aí, irmão, vem a próxima atitude que eles tiveram, é não lidar com a culpa, não saber lidar com a culpa. Irmãos, eventualmente a gente, com tudo isso, a gente erra, peca, pisa na bola, seja lá o nome que você der, que na verdade é tudo erro de alvo. E aí, meu irmão, o problema, fala para o teu irmão de novo, o problema não é quando você peca, o problema é como você age depois que você peca. Aquele que peca e continua com dureza de coração, ele vai para o inferno. A pessoa que peca, mas se arrepende, reconhece e volta atrás e deixa de fazer, esse se arrependeu. Então, irmãos, olha isso. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. O homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Então disse o homem à mulher que me desses por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Tipo de raciocínio agora, que lida com a culpa. Algumas pessoas se vitimizam. Assim, porque eu era pobre. Porque meu pai me abandonou. Porque eu fui abusado por não sei quem. Eu fui discriminado racialmente. Então, eu sou vítima. Eu sou um coitadinho. Eu sou discriminado. Eu sou fruto de fobia. Eu sou alvo de fobias sociais. Então, esse é uma maneira errada. Então, estava lá, e aí, não deu. Vítima. Outra atitude que ela tomou, transferência de responsabilidade, mentalidade. Todo mundo é culpado, menos a gente. Todo mundo, mas estava frio, estava calor, era Natal. Ixi, Natal não dá para você ficar sem. O cara também é muito ignorante, falou duro, tive que responder. Também a pessoa fez um negócio que eu não aceito. Não aceito, pastor, não aceito. Então, transferência. Foi o que Adão falou assim, foi a mulher que tu me desses. Isso é homem, né? Isso é homem, irmão. Homem de verdade é que fala assim, não, viajei na maionese, só que não vou mais fazer isso não. Você pode ficar tranquilo, nunca mais. Nunca mais.
Não tem como, acabou, isso não está no meu coração, não faz parte de mim. Mas não, também foi culpa de não sei quem, é tudo chaveco, tudo mentira. Tudo historinha. Aí ele fala assim, é a mulher que me desces. Aí, e você, Eva? Ela falou assim, é a serpente. Aí a serpente, e você, serpente? A serpente ferrou tudo. É a árvore, né? Transferência de responsabilidade. Outro tipo de raciocínio com a culpa é ruminar. Ruminar, você fica lá. É a pessoa que agarra na culpa. Você sabe o que é? Você sabe que essa coisa de agarrar a culpa. Fala assim, é isso mesmo, eu sou isso mesmo. É uma porcaria mesmo, é isso mesmo. Eu nasci assim, eu vou ser assim, Gabriela. É aquilo lá, é isso mesmo, sou pobre mesmo, eu sou frio espiritualmente mesmo, é isso mesmo, vai ser assim, vai ser sempre assim. Então agarra e fica com a culpa. Tipo, não fala assim, não, culpa dos outros, não transfere, mas pega para ele. Fala para o teu irmão assim, você tem que pegar, fala para o teu irmão assim, repega, olha para a culpa, assume que é tua e lança ela na cruz do Calvário. Porque o Senhor quer que nós desfrutemos da graça do Senhor. Ele morreu para que nós pudéssemos dizer assim, Senhor, eu tenho um raciocínio errado, mas o Senhor morreu por mim, para que meu raciocínio fosse mudado. Minha forma de pensar, minha forma de raciocinar, minhas estruturas de pensamento são malignas, e a tua palavra que foi lida hoje diz que o Senhor pensa algo diferente de mim. Então, se você é desses tipos de pessoa, que tem o costume de dar ouvidos para vozes negativas, o Senhor está dizendo assim, ouça a minha voz. Você é aquele que é tudo ou nada, 800, ou é ou não é, ou tem que ser tudo ou nada. Não, irmãos, faz o melhor, procura fazer o melhor, caminha, corra para o alvo da soberana vocação do Senhor. Seja mais equilibrado, para com esse negócio de tudo ou nada. Se você é aquele que tem um tipo de raciocínio de focar naquilo que você não tem, lembre-se que o Senhor quer que você seja fonte, para que você não seja um miserável. O que é o miserável? Aquele que não dá nada para ninguém, aquele que nunca fornece nada para aquele que não ajuda ninguém, que não pensa em ninguém, só é uma esponja. Vira e mexe, eu chego para casais que estão vindo se aconselhar com a gente, fala assim, mano, vocês estão parecendo dois vampiros, meu. É um na jugular do outro. Só que, meu, um chupa o sangue do outro, o outro chupa o sangue do um. Os dois ficam... Não acrescenta nada. Até que chega um momento que um chupa mais do que o outro morre. Entendeu? Porque tem uns que depois tem tanta força para chupar o sangue do outro, que chupa tão forte que o outro acaba morrendo. É aquele quando a outra pessoa fala, não quero mais saber. Porque eu estou morrendo com você. Ao invés, nós não casamos, irmãos, para sugarmos a vida de ninguém. Quando casamos, nós casamos para ajudar, para acrescentar a vida das outras pessoas. Focar no que você não tem. Outro raciocínio é não saber lidar com medo. Fala para o teu irmão assim, toda vez que se sentir medo, sai correndo. Para onde? Para os braços do Pai. Corro para os braços do Pai, meu filho. Em quinto lugar, aprenda a lidar com a culpa. Seja homem, seja mulher, o suficiente para falar assim, errei, admito, mas eu não vou mais fazer isso. O Senhor vai me ajudar. E aí você vai ter um raciocínio equilibrado. Semana que vem nós vamos continuar falando da forma de pensar, da transformação da nossa mente, para que alcancemos, para que saibamos a boa vontade, perfeita e agradável vontade do Senhor, para que experimentemos ela. Amém? E aí, como igreja saudável, irmãos,
vai ser fácil. As pessoas vão se aproximar de você, você vai poder ajudar, você vai ser um bom marido, uma boa esposa, e vai ser um baita candidato, né, a ser uma pessoa usada por Deus. Deus vai falar assim, vou pegar essa pessoa curada. Para que ele vai pegar uma pessoa vampírica? Para quê? Para a pessoa vampirizar quem ela vai ajudar? O que eu vejo? Tem gente que cuida de pessoas, ao invés de ajudar as pessoas, fica vampirizando as pessoas, sugando o que elas têm, pedindo coisas para ela, pedindo para fazer, obrigando as pessoas a fazer coisa, pesando na vida dos outros, sendo que o Senhor, Ele quer que você ajude, dando uma direção, muitas vezes uma direção mais dura, mas é aquela direção que a pessoa sabe que é por amor, que é para te levantar, não é para te derrubar. Amém? Quem quer ter uma mente transformada, vem aqui à frente, nós vamos orar.